missão no céu, somos da terra. Nós vamos tirar até que a palavra eclesia, não é eclésia. A palavra eclésia não é eclésia, é eclesia. A eclésia. Quer dizer, é o chamar de dentro para fora. Todo mundo para fora do mundo. Aí, vão lá, Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são mais do mundo. É isso que ele quer. Então, é uma missão intramundana. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aleluia. Porque Deus quer glorificar o seu nome através da criação. E a coroa da criação é o homem. Nós estávamos falando na escola dominical. O homem é a maior revelação da existência do Criador de Deus. Aleluia. Não são os animais, não são a floresta, não são os açúcares, não são os mares, as coisas como eles existem, não. É o homem. E Deus o colocou como coroa. Coroa da criação. Nós estávamos falando sobre a revelação geral, né? São geral. Geral quer dizer geral, né? Geral. Então, é o homem. O homem, eu acho lindo demais. E na evangelização para ele falar sobre isso, né? Para a pessoa que está tão distante do seu Criador, tão inverso às obras do Criador. E eu desafio não ser grande. Amanhã nós estávamos na escola bíblica e passou os religiosos do time chamado Vovô, né, do Ceará. Quantos, se fosse pelo estado do Ceará, como cidadãos, pensando que fosse melhor o Ceará, a libertação do Ceará, das garras do comunismo, da mentira, da roubalheira, exatamente, de todo mal, aí sim, eu tirava o meu chapéu, eu ia olhar. Mas os bobos, é bobo. Nós não somos bestinhos, mas imagina quantos crentes, né, pastor? Quantos estão ali dentro, verdade, manipulados, enganados. Irmãos, é uma religião maldita. Futebol, tantos outros que existem aí, carnaval, é a religião deles. é verdade, pastor Pedro. Eles têm como Deus fanático. Além disso, ali é mantido tudo sobre droga, tráfico, iniquidade, pecado, de homens, malignos. É uma maldição. Que seja Ceará, que seja Fortaleza, que seja Grêmio, que seja Ferroviário. Que seja, né? Ferroviário. Seja qual for. Corinthians, seja qualquer time. Tudo é idolatria. Também. Os irmãos que moram mais longe chegaram. Glória a Deus. Tiago, evangelista, Osório, sua esposa e o nosso irmão. Sejam bem-vindos. Tem espaço aqui na frente, ó. Esse lado aqui. Aqui, ó, tá o espaço, ó. E os irmãos ficarem atrás da igreja, a igreja vai ficar inclinada assim como um calvério, né? Quando você põe muita gente atrás, e a frente se levanta assim, ó. Não, amor, já eu não encaixo no Ministério do Sertão. Esse carro mais pela ladeira já está inclinado, dando peso atrás. Estou brincando. Glória a Jesus. Então, meus amados, como eu estava dizendo, há um desafio, a maior revelação, como revelação geral, né? Quanto à criação, à natureza, né? O conhecimento que o homem tem, né? O nascimento de Jesus, Deus, sim. A igreja redimida, comprada e lavada. Aleluia. De todas as raças. Aleluia. E a indagação deles, integrantes, mas quem são estes? São aqueles que não amaram as suas vidas, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Oh, glória. Amém? Que foram comprados Glória a pelo Deus. seu sacrifício. Que maravilha. Meus queridos,
Nós queremos desejar boas-vindas aos irmãos que nos visitam hoje, né? Se for apresentar também, temos aqui os nossos amados aqui, que conhecemos quando foi a convite da irmã Maria, lá do sertão, temos mantido contato, viu? É o nosso irmão, o nome dele é muito... Telber, irmão Telber e a sua madre, Edith, né? Irmão Telber e a irmã Edith, que eles congregam na Igreja Batista lá de Vila Peri, aquela que vai para chegar naquele, né? Certo? Amém. Sejam bem-vindos, vamos dizer para eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus nos ama, nós também. A irmã Cláudia, não vou dizer que ela é visitante, não, né? Ela é nossa irmã e da casa. O irmão não veio hoje, mas está bem ele. Está bem, né? E temos aqui também o nosso amado irmão aqui, que veio com o casal, né? Irmão Fernandes. Alguém congrega lá também? Fernando, né? Irmão Fernando. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo, irmão Fernando. Em nome de Jesus. Jesus te ama, nós também. E também, agora, a primeira vez também, né? A nossa irmã, esposa do irmão Osório. A irmã fica em pé, agora não vamos pedir para ficar em pé, né? Porque ela foi aceita, ela pediu, né? Também, juntamente com o marido, né? E ele apresentou aqui o seu pedido de filiação na igreja. Depois dela. Não é isso, irmão? Não é isso? Então nós estamos não só apresentando simplesmente, mas porque o esposo dela foi aceito como membro da igreja, né? E também ela, consequentemente, acompanhando sempre, nós queremos, como a irmã Lucilene, eles estavam congregando lá na igreja pastor Luiz Forte, certo? Está na Glória, hoje o pastor Judá na frente do trabalho lá, e o doutor Prado está congregando com eles lá, né? E aí eles estão vindo para cá. Eu não conversei com o pastor Júlio ainda, viu, Osório? Mas ele já está sabendo, você já falou, já sabe tudo, né? Já está tudo conversado. Só a formalização. Amém? Nós queremos desejar boas-vindas em nome de Jesus. Amém? A todos. Meus amados, eu queria ler. Nossa irmã, aquela está para a irmã Maurília, eu não a vi aqui, ó. A irmã Lourdes, fiquem em pé, irmã Lourdes. Então, os últimos serão os primeiros, né? A Bíblia diz. Glória a Deus. A irmã congrega onde? O seu sotaque já denuncia, né? Aonde? Na igreja bíblica? Primeira igreja batista de Janeiro. A nacional ou a brasileira? A brasileira? É a PIB, né? A PIB é brasileira. Vamos dizer para ela, seja bem. Em nome de Jesus. A gente ama nós também. Amém? Somos irmãos, dá muito batista para lá, batista para cá, né? Meus queridos, eu queria ler a base chamada Basilar, a base da missão da Igreja de Cristo, em que se refere às últimas palavras do nosso Senhor Jesus depois da sua morte e da sua ressurreição. Chama-se Pilares da Missão, ou textos basilares da grande comissão de Cristo. Olha, vamos lá. Então, Mateus, eu peço aos irmãos que, se quiserem ficar em pé, amém, porque os irmãos então vão ficar 1h30 sentados ouvindo a palavra, mas então eu os convido a ficar em pé. Mateus 24, 28, Mateus 28. E eu quero ler Mateus 28. Todos encontraram, digo amém. Misericórdia.
versículo 18. Amém. Jesus diz assim, olha: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vamos para Marcos. Versículo 15 em diante. Amém? Vou já encontrar aí. Glória a Jesus. Marcos 15 dias diz assim: disse-lhes, e por todo o mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está taxativo, né? E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, e expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Era mais pentecostal do que Mateus, né, Marcos? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Amém? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, está no monte, na subida, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Lucas 24 é muito texto, então vocês dizem, o pastor vai pregar muito, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 24. Glória a Deus. 24. Nos versículos 44, 40, eu vou suprimir aqui a aparição de Jesus aos 12 depois da ressurreição. Versículo 44 do 24 de Lucas: e disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Veja que Jesus divide o Velho Testamento em 3 partes: Moisés, Decálogo, os profetas e os salmos. Então abriu-se-lhe o entendimento. Vou ler o versículo 45. Então abriu-se-lhes aos discípulos, né, o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós minhas testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Não é vestido, não, porque eles já estavam. Amém? Ou seja, ele já tinha o Espírito. Jesus está relacionando com o crente. Amém? Mas ele ainda recebia porção dobrada para pregar o Evangelho. Aleluia. Com poder. Em João 20, né, irmãos? Vamos lá. Eu quero deixar essas bases aqui. Glória a Deus. Né?
Versículo 21 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também alguns envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiveres lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, e disse-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e meta no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Eita glória! Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Jesus disse e creram. Ele disse assim: bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora vamos para Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. E Lucas, o doutor Lucas também registrou, não é, estas últimas palavras, versículo 8, propriamente. Eu vou ler o 5, o contexto. Atos 1, né? Atos 1. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás o templo do rei de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, que é poder, né? O Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, querido? Glória a Deus. Essa aqui é uma base com mais eficácia, né? Mais credibilidade, porque Jesus falou isso depois da sua ressurreição, sobre a comissão, a grande comissão, né, que é a igreja, para evangelizar. Vamos orar, vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos. Muitos irmãos têm ofertado através do Pix, né, do QR Code, né, mas os irmãos que ainda não têm essa habilidade, né, poderão trazer aqui o envelope e tal. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, eu quero até explicar para os irmãos que alguém já perguntou e agora a hora oportuna. É o seguinte, irmãos. Os irmãos que fizeram aqui, se você não colocou lá detalhado, esse é o meu dízimo do mês tal, para facilitar para os irmãos na sua contabilidade, certo? Entendeu? Então os irmãos pegam o envelope, né? Coloca seu nome, põe a data que você fez o Pix, né? Coloca lá, porque ele vai conferir, né? E vai ver que aquele Pix está referente ao que você fez, tá bom? Fica fácil também, tá bom? Vocês vão entender? Amém? Então vamos orar. Mas eu queria orar com o irmão Maurício. O Maurício vai orar ao Senhor. Amém? O Maurício vai orar ao Senhor pela vida dos irmãos.
irmãos. Ele tem sido cooperador também. Amém. Deus coloca os amigos do irmão Maurício. Amém. Mas eu vou agora apresentar isso para vocês. A vida é comunidade, trabalho, fidelidade. Oremos, irmão. Deus eterno, aqui estamos aqui, Senhor, na tua graça, na tua presença, e queremos te pedir uma bênção toda especial, Senhor, por essa igreja, por cada um que aqui está, Senhor, pelos familiares, por servos que aqui congregam, Senhor. E somos gratos a ti, porque até aqui tem nos ajudado, nos dado o Espírito, Senhor. Ó Pai eterno, seja conosco a cada dia, seja com o pastor Pedro, nessa missão árdua, Senhor, mas tu sabes, Senhor, que o teu servo tem sido fiel, tem sido aguerrido na batalha, na evangelização, na direção dessa igreja, Senhor. Verdade, Pai Pai. eterno, nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida, o celeiro dos irmãos, multiplique, nunca deixe de desfaltar bem algum, nada aos irmãos, sobretudo a família, seja alcançada e salva. Mas vamos cantar um do cantor cristão, pastor? Vamos cantar? Pastor Pastor João. Vamos cantar no momento que os irmãos vão ofertar. Glória a Deus. Eu que mando falar. Oh, glória a Deus. Nós vamos cantar o 46 que ele está pedindo. Se eu não conhecer, vou aprender, né? É. O canto cristão. Amém. Jesus me transformou. Amém. Cadê o homem? Dois. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Jesus me transformou. 46 do cantor cristão. Os irmãos me acompanham? Amém. Glória a Deus. Quantos conhecem esse louvor? Levante a mão. Tem muita gente nova aqui, né? Esse louvor é dos mais antigos. Mas é esse louvor que a gente trazia aos pés do Senhor. Aleluia. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, adoecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. E salvar-me concediu da perdição. Cristo me amou e me livrou. Por teu imenso amor me transformou. Seu querer, se Cristo Salvador me transformou, minha vida todo sei, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver. O seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são.
Salvador, me transformou, Cristo me amou e me livrou. Aleluia, aleluia. O seu imenso amor me transformou. Aleluia, Deus. Com seu poder, Aleluia. o seu querer, sim, Cristo Salvador, me Oh, glória a Deus. glória a Jesus. Aleluia. Oh, Meus glória. queridos, eis a mensagem. Eu já preguei, mas a igreja está evangelizando. Eu, pastor, nosso irmão Maurílio orando aqui, pastor, na evangelização. Nós temos, até mesmo como igreja ou como pastor, evangelizado mais fora do que aqui mesmo, na nossa jurisprudência, ou seja, no nosso bairro e adjacência. Então, eu conclamo a igreja para que nós possamos nos despertar um programa de evangelização. E nós temos proposto aos irmãos 3 coisas básicas para os líderes e para cada irmão individual, assim cooperando com a coordenação, a direção, o pastorado, a visão da igreja, porque é uma necessidade gritante, que é a oração. É verdade. Nós saímos aleatório, no sol, na chuva, se nós não orarmos com o propósito de salvação das pessoas, da libertação das pessoas, da cura das pessoas. Amém. Porque quando nós falamos de salvação, o processo não é só a confissão da pessoa, é um passo. Aí onde vem outro desafio, que é o discipulado. Né? Nós falamos oração, depois visita, as visitas, o evangelismo, né? E depois o discipulado. E esse é um dos que a igreja mais tem falhado, todas as igrejas batistas, assembleianas, presbiterianas, porque às vezes nós estamos empolgados com a multidão. É. Os pastores estão, né, sendo muitas vezes motivados, incentivados, e os pastores mais jovens têm essa visão de querer multidão, né? Igreja grande, muita gente, e a questão do discipulado, que é um particular, né? É uma ênfase interpessoal, né? Com o evangelizador, né? Com o discipulador, o seu discípulo. E nós não podemos discipular se nós não formos discipulados, se nós não aprendemos. Verdade. E nós não queremos legalidade nenhuma, nem motivação correta, sincera, porque a evangelização ou o discipulado nos leva, né, à convicção da salvação, à alegria da salvação, o valor da vida eterna. E um evangelizador, um discipulador que não aprendeu, não tem isso, qual é a motivação dele? É. Se torna perigoso. Então, amados, o que fazemos para obedecermos a Cristo? A sua palavra. Nós estamos sob um mandato, sob uma ordem divina. Não é batista, não é assembleiana, não é presbiteriana, não é metodista, não é universal, não é pentecostal ou tradicional, nas linhas, nas correntes, mas é divinal. Aleluia. Disse, nos versículos que nós acabamos de ler, né? Aqui é bom porque convém, é aqui sem ele. Aqui, ó.
Então, nos versículos 18 do 24 de Mateus, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu estou gostando de falar muito isso na igreja, porque somos uma igreja missionária. Mas há muito que nos ajustarmos quanto uma igreja evangelística. Às vezes a igreja é missionária, mas não é evangelística. O que parece um distúrbio. Porque na verdade a igreja tem que ser evangelística ou evangelizadora para se tornar missionária. E o hobby é essa, ou seja, vamos dizer, a tônica muitas vezes da igreja, a vaidade nossa como líder é uma igreja missionária. Ou estávamos fazendo missões. E a pergunta: nós estamos menos fazendo missões quando a igreja local não está envolvida na oração, no evangelismo, na visita, no discipulado? Não. A pergunta é tão simples, irmãos. Antigamente os crentes iam para a igreja porque eram convidados, como que arrastados. Quem são mais velhos aqui sabem disso. E graças ao Senhor, que o Espírito Santo é quem está trazendo. Mas não estamos buscando. Mas não estamos sendo corroborador do Espírito Santo. É verdade. Eu pergunto muitas vezes, você vê outras pessoas que dizem: eu vim, eu achei bonito, eu ia passando ali, eu senti saudade, eu queria ir para a igreja, o Espírito Santo está tocando aqui atrás. E nós passamos semanas, passamos meses sem ganhar uma vida, sem discipular uma pessoa. Está certo, irmão, como igreja? Nós estamos obedecendo o nosso mestre? Não precisamos responder, né, irmãos? Porque se cada um de nós, pensa aí, irmãos, hoje nós estamos aqui. Se cada um de nós colocasse no coração uma pessoa para ganharmos para Cristo, discipular. Porque, irmãos, não basta a gente pregar e a pessoa aceitou. Que um irmão que diz assim: olha, eu fui a tal lugar e as pessoas aceitaram a Jesus. Às vezes as pessoas dizem: eu aceito Jesus só para me descartar, só para me ver livre do irmão ou da irmã, né? Naquela moinha, né? Daquela. Então, para ficar livre, então eu fiz a decisão. Né? Mas para nós é bom, ele não sabe que está sendo bom para nós. Mas não basta a gente ficar contente que a pessoa aceitou Jesus. Porque aí é onde essa pessoa vai ser atacada e ela não sabe. Como sempre. Porque ela é enganada, conduzida pelo diabo, pelo demônio, tudo. O demônio vai guiando as pessoas. A Bíblia diz isso. Eu não estou dizendo não. E aí, quando ela aceita Jesus, o demônio diz assim: eu dou um pouco. Agora já vem esse intruso, já vem esse tempo aqui tirar do meu caminho, não é? Isso está no esposo, na esposa, nos filhos, na família, no amigo, no patrão, na patroa, sei lá quem é. Todos se levantam, o inferno se levanta através de pessoas, para tirar a pessoa do caminho. Aí é onde ela vai sentir maior necessidade de companheirismo, de palavras proféticas, de visita, de oração, de apoio, de trazer até um braço para a igreja, porque senão não vem. E aí muitas vezes a igreja falha, ou espera, não vem para a igreja por quê? Você não aceitou Jesus, está um dia aqui registramos. Você aceitou Jesus, por que você não foi? Ora, por que você não foi? Irmãos, até para nós, se nós não tivermos propósito firme, olha, se levanta quantas coisas, quanto ativismo para nos impedir de nos roubar aquilo que é essencial para a nossa vida. Verdade. A nossa salvação, que é cultuarmos, adorarmos o Senhor. Aleluia. Pois bem, amados, toda igreja que se intromete ou ela se alinha na visão de evangelizar dos nossos dias. Eu tenho observado isso a partir da igreja que eu me converti. Era uma igreja tradicional, mas uma igreja que visitava, evangelizava, não é? Discipulava.
exagera. Porque não foi discipulado. O discípulo de Jesus, se eu não dá certo aqui na igreja batista, eu vou para a assembleia. Se não der certo na assembleia, eu vou para a presbiteriana, se não der, eu vou. Ele não fica. Ele vai. Ele procura até ele se encontrar. Até porque, irmãos, isso é de Deus. Às vezes a igreja é tão perto da nossa casa, mas não há aquela ligadura, não há. É de Deus? É, também sou de Deus. Ah, é um mistério isso aí. Porque nós é que escolhemos, Deus permite isso. Porque eu até digo que a igreja boa é onde você tem a liberdade de cultuar, de adorar, de expressar, de comunicar. Glória a Deus. Respeitar também. Glória a Deus. Ouvido, Glória a Deus. ser compreendido, amados. Glória a Deus. Amar. Quando você recebe alguma oportunidade, sabia, irmãos, que recebe mais oportunidade, é aqueles que ficam mais cativos. Quando a pessoa não recebe a oportunidade, quem já diz assim, eu não sei fazer nada, eu vou dizer assim. Eu só quero ser crente, sentar no ar e você tirar o celular, isso aí, mas eu não sei fazer nada. Como você quer ser? Sim. Então vai ter que aprender. Essa é a regra do Senhor. Se eu quero. Aleluia. Então eu estava dizendo, a igreja que eu nasci na fé, a igreja que eu fui, uma igreja renovada também, né? Para mim muito especial, uma igreja envolvente, uma igreja missionária. Então, queridos, nós precisamos ver, e eu tenho observado que todas as igrejas, os irmãos podem ver, que faz a obra, a evangelização, a missão. Não são igrejas que tenha, não é dizer que não tem problemas, mas ela está primeiro cumprindo com o mandato do Senhor. Não importa o seu tamanho, a sua força, importa é que façamos. Se minha passada não passou só dá para ir na Calcaia, eu vou ter que Calcaia. Mas se der para ir até o Juazeiro, eu vou até o Juazeiro. Se der para ir a outro povo, outra nação, essa é a visão. Aleluia. A visão missionária da igreja não é a responsabilidade da convenção. É nossa. De chegarmos até os confins da terra. Aleluia. Como é que vamos chegar? Não sei. Mas se somos do Senhor, e se nós tivermos esse propósito, esse ideal, ele vai chegar. Se não em vida eu não posso ir, alguém não vai. Se nós orarmos, Deus vai levantar essa visão, essa capacitação, e a igreja vai chegar, porque é do Senhor, não é do homem. E toda a igreja missionária, irmãos, ela está além das fronteiras denominacionais. Toda a igreja missionária, eu tenho observado, pastor, todos esses anos, a nossa convenção brasileira, nacional, estadual, né? É a convenção, nossa assembleia, a presbiteriana. Eu olho, não é a convenção, eu olho, aqueles que estão na convenção. Eu não olho para o CNPJ, eu olho para o CPF. Alguns pastores, né? Aqueles que têm o viés, ou seja, o amor pela obra missionária, Aleluia. a obra evangelística, ele é convencional, ele é fiel e tudo, mas ele está além da curva. Aleluia. Ele vai além da visão denominacional. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos estar, senão, em comunhão com a convenção, né, com a nossa denominação, amar, respeitar, cooperar, mas nós não podemos esperar, até porque a responsabilidade não é da convenção, irmãos. Eu entendo porque alguns pastores dizem que é convenção, pastor? Sim, porque não fazem nada. A gente tem que fazer com que ela faça, mas é nós que fazemos. O problema não está no CNPJ, está no CPR. Então, que são os líderes. Se nós escolhermos mal, nós vamos sofrer. Se alguém sem visão, nós vamos padecer, né, irmãos? Olha, vamos pagar o preço. Mas a igreja missionária, o pastor missionário, a igreja, a visão missionária, irmãos, ela não fica atrelada nas 4 linhas denominacional convencional, ela vai além. Se os irmãos não estiverem acreditando no que eu estou dizendo, faça-lhe uma experiência. Procura ver sobre líderes.
pastores, esses cultos missionários, né? Quem são eles? Eles estão fazendo a obra missionária porque eles não esperaram por convenção. Mas a igreja, quem é responsável? Até porque a igreja é que Jesus deu a autoridade, foi a igreja. A convenção não é a igreja. Departamento missionário, associação não é a igreja. A autoridade, a missão Deus deu à igreja.